Olá, meus irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é O Eunuco e Felipe. O Eunuco e Felipe. Aproveitando, lembrando, irmãos, se você é inscrito, deixa o seu like. Olha aqui, like. Se você não é inscrito, você se inscreve e você divulga e você evangeliza, usa esse canal para pregar a palavra de Deus. Dito isso, o tema está em Atos, Atos 8:36, que diz assim: eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? É uma pergunta. Eis aqui a água, o que me impede de ser batizado? Amém. Meus irmãos, o que é perseverança? Perseverança é não desistir de alguma coisa. Deus, irmãos, Ele nunca prometeu bênçãos e promessas instantâneas. Olha, a promessa é agora, aconteceu. Não, algumas vezes Deus faz, tem vários exemplos que faz, mas Ele nunca prometeu uma coisa e falou, vai acontecer rapidamente. Se você olhar aqui, nós temos vários exemplos na Bíblia, né? No casamento de Jesus, no primeiro milagre de Jesus, ou no segundo, porque tem um antes, ali um pequenininho antes, Jesus transformou a água em vinho, foi rápido, precisava, ele transformou, foi um milagre muito rápido. A Bíblia fala que a cura do oficial foi muito rápida, que Jesus nem precisou ir lá, a própria palavra de Jesus foi lá e curou. A Bíblia fala que a pesca maravilhosa foi rápida, eles voltaram na mesma noite, voltaram lá, Deus falou, joga do outro lado, pegaram e não tinha nem onde pôr tanto peixe que é. Então tem muitos exemplos, irmãos, de curas que são instantâneas, mas nem sempre as promessas, o que Deus fala que vai acontecer é rápido. A pessoa quer e a pessoa tem que buscar. Perseverança é isso. Você quer alguma coisa? Você vai e busca. E agora eu quero trazer 3 exemplos de perseverança para você entender a diferença. A Bíblia diz que Josué demorou 40 anos para entrar na terra prometida. 40 anos. Então a promessa não foi cumprida rapidamente, instantaneamente. A Bíblia diz que Davi demorou 20 anos para ser rei, depois que ele é ungido com óleo. E a Bíblia mostra que Jesus foi tentado em tudo e aguentou firme. Jesus foi tentado. Então é isso que eu quero falar para vocês. Perseverança. É você crer e não desistir de uma promessa. Vamos à história aqui do tema, Eunuco, Atos 8. A Bíblia diz que Filipe estava em Samaria fazendo a obra de Deus, estava fazendo missões. A obra, irmãos, estava abalando aquela cidade. Deus estava agindo fortemente, muitos milagres, muitas almas se convertendo através da pregação, inclusive de Pedro e João. E a Bíblia fala que Deus manda um anjo falar com Filipe. Olha, desce da anjo, conversa com Filipe e manda ele sair da cidade e ir para o sul. Irmão, se você analisar a mensagem e o contexto da história e conhecer um pouquinho, você vai ver que essa ordem de Deus era um pouco estranha. Por quê? O Filipe, irmãos, que estava fazendo a maior obra lá, tinha um grande mover naquele lugar, para o que está fazendo e vai para outro lugar, o que ia acontecer? Lá é onde tinha muita gente. Mas, irmãos, às vezes o trabalhar de Deus a gente não entende, né? A gente tem que fazer o quê? Obedecer. Naquele lugar, além de ter muita gente, tinha muita gente interessada no Evangelho. Vamos lá. Filipe obedece e a Bíblia diz que Filipe vai. No caminho, ele saindo, ele encontra uma carruagem. E lá dentro da carruagem tinha um etíope, que era um alto oficial da rainha Candace. O nome da rainha pouco importa, mas ele era um alto oficial. Ele estava voltando de Jerusalém. Ele tinha ido lá e ele estava lendo o livro do profeta Isaías nesse momento. E a Bíblia fala que eles começaram a bater papo, começaram a conversar. Num determinado lugar, a Bíblia diz que Filipe começa a falar, começa a pregar, começa a falar de Jesus. E o etíope, ele crê naquela palavra, ele crê em Jesus, ele crê inclusive no batismo. Então, só para constar, e dar um pouco de informação, porque às vezes a pessoa fala o que é um eunuco, porque a história está falando de um eunuco. Eunuco, irmãos, geralmente era um alto oficial de uma rainha ou de um rei. Geralmente de uma rainha, eunuco tem a ver com tomar conta de mulher. Ele era o superintendente nessa história do tesouro da rainha, então ele era muito importante. Geralmente os eunucos, antigamente, eles eram castrados. Eles tomavam conta de mulheres, de haréns, de uma série de pessoas. Ele tinha, inclusive, nessa história, o etíope tinha ido para Jerusalém para adorar a Deus. É interessante, porque não era israelita, mas ele foi adorar ao Deus de Israel. Ele nem era, ele ouviu falar, acreditou e foi adorar. E aí, na volta, ele estava lendo o profeta Isaías. E não era uma viagem
rápida, era uma viagem de 800 quilômetros, 400 para ir e 400 para voltar, para um homem que não é israelita, para um homem que não nasceu no berço, né, cristão, né? E a Bíblia fala em Tiago 4:8, porque tem a ver com a mensagem: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É isso que ele fez. Ele foi se achegar a Deus, ele foi até Jerusalém para adorar a Deus. Deus, irmãos, tirou daquele contexto o principal evangelista do momento, que era Filipe, de um grande mover na cidade, do centro de negócio, por conta de uma alma que estava sedenta, por uma alma que precisava ser salva. A Bíblia diz que Filipe chegou para ele assim, ele estava lendo, e falou: olha, vem cá, ô seu eunuco, entendes tu o que lê? Você está entendendo o que você está lendo? Você está lendo, mas você está entendendo? E a Bíblia diz que o eunuco falou assim: mas como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? Como poderia eu entender? Como poderia eu entender se não tem ninguém para me explicar? Olha aqui, irmãos, a importância de uma pessoa, de um evangelista, a importância de um missionário, de um professor de escola bíblica, né? Então, agradeça aí onde você está vendo a mensagem, porque você tem uma pessoa para te ensinar. Às vezes um simples evangelista que prega a palavra, um professor, o seu líder, que está te ensinando alguma coisa. Muita gente não tem. Muita gente, em muitos países comunistas, inclusive, lê, mas não tem ninguém para explicar. Tem que orar para Deus revelar, porque não tem ninguém para, olha, é assim, é assado, aconteceu dessa maneira, tem esse subsídio e assim por diante. Então, agradeça a Deus. Na explicação dele, ele anunciou Jesus. Ele falou que morreu, Jesus morreu em nosso lugar, morreu sem gritar, morreu por todas as pessoas. Ele explicou que a pessoa que se arrepende e se batiza e tem fé, ela é salva. E a Bíblia diz que eles estavam andando. E de repente, eles encontram um lugar com água. Estavam andando, estavam falando sobre o batismo. Olha ali, deve ser um lago, uma fonte, uma cachoeira, sei lá o que é, porque a Bíblia não fala. Tinha um local com água. E aí o eunuco falou: olha ali, para ali, o que está acontecendo? Felipe, imagina, olha ali, o que é? Olha uma água ali, olha a água ali. O que me impede de eu ser batizado? Ele viu a água, a primeira coisa que ele lembrou, a primeira coisa que veio à cabeça dele não foi beber, não foi tomar banho, não foi se limpar, não foi lavar roupa, não foi lavar carruagem, não foi dar água para o cavalo. Ele falou: olha ali a água ali, eu quero ser batizado. O que me impede? A conversa gerou nele um desejo de um novo nascimento. A conversa gerou vontade de nascer de novo. E aí Felipe fala assim: olha, o batismo é para os que creem. Quando Felipe perguntou isso, né, ou ele falou, o eunuco falou assim: olha, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Felipe batizou o eunuco, e aquele eunuco, ele foi o primeiro etíope cristão, né? Para finalizar, em Marcos 16, o próprio Jesus fala: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Irmãos, temos que crer em Jesus e depois nós temos que confirmar isso nos batizando, né? Se você olhar a história do eunuco, né, o que aconteceu foi um testemunho genuíno, foi instantâneo, foi um agir de Deus naquele momento. Ele tomou uma posição de imediato. Ele ouviu a palavra: não vou pensar, eu vou pensar no que vem, vou ver se aconteceu alguma coisa, se alguém falar comigo. Não, o agir de Deus foi instantâneo. Ele ouviu e falou: eu quero agora, eu quero mudar a minha vida agora. E a Bíblia diz que Filipe, por esse trabalho, não pense que foi esquecido, não. A Bíblia diz que Filipe foi recompensado. Assim que ele batizou o eunuco, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. O eunuco não viu mais ele. Deus levou ele para outro lugar. Então é assim, irmãos, é bênção para todo lado. Amém? Irmãos, vamos fazer uma rápida oração. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venha, Senhor, igual ao eunuco, criar em nossos corações, ó Pai querido, vontade genuína, ó Pai querido, fazer a tua obra, a tua vontade, fazer tudo o que tu tens chamado, fazer, ó Pai querido, e colocarmos em prática, ó Pai querido, os teus mandamentos. Abençoa todos quanto ouvir essa mensagem que eu te peço, em nome de Jesus. Mais uma vez, irmãos, peço para você se inscrever no canal, divulgar e ativar o sininho de aviso. Divulga essa mensagem, evangeliza. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o Brasil, e até a próxima. Se Jesus não voltar até lá.